Boa noite, queridos irmãos, amados, santos de Deus. Hoje nós estamos aqui unidos como uma só alma, um só coração, para levar a todos a palavra de Deus. De maneira que nesse final de dia nós tenhamos uma conclusão gloriosa de todo esse dia de vigília da nossa fé. Eu sou Joquismar Mendes, sou um dos pastores da igreja que está em Fortaleza e estou falando aqui do interior do estado do Ceará para vocês, pedindo a Deus que realmente as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós nessa noite. Muito bem, a minha palavra nessa noite, ela tem como tema o Evangelho da graça e o evangelho do reino. Qual a diferença, então, entre esses dois termos, evangelho da graça e evangelho do reino? Vou fazer antes de entrar no tema em si, fazer uma espécie de introdução, nos contextualizando com a situação atual em que nós vivemos. Nós temos visto nas epístolas de Timóteo que o apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase à questão do tempo do fim, dos últimos dias, como serão os últimos dias. E eu gostaria de ler para os amados irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, fala assim: porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Só esse ciclo já dá para a gente sentir que o tempo que nós estamos passando, cenário que nós estamos vivendo no mundo atual, essa pandemia inédita na nossa história recente, deixa-nos a considerar que nós estamos nesse tempo que Paulo fala para nós. E ele dá aqui algumas dicas de como seria esse tempo do fim. Pois os homens serão egoístas. Por exemplo, pessoas furando fila na vacina. O que significa isso? Egoísmo. Na verdade, as pessoas hoje estão interessadas em mesmo. Nós temos uma busca pelo individualismo, pelo lugar de atividade. Esse é um grande sinal do tempo do fim. Avarentos, a busca pelo dinheiro, a correria pelas coisas materiais. Vivemos num mundo materialista, extremamente materialista. Jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Temos visto, como no tempo atual os movimentos anticristãos se levantam para blasfemar contra o Deus dos cristãos. Isso não é nenhuma novidade para nós. Desobedientes aos pais, outro sinal evidente da nossa geração. As pessoas serão ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Podemos ver claramente isso em meio a toda pandemia. As festas clandestinas não param de existir. As autoridades não conseguem dar conta de tanta festa e tanta balada clandestina em nosso país. Por quê? Porque os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, tendo forma de piedade, no meio da religião, muitos se apresentam, muitos aparecem com forma de piedade, mas, na verdade, a vida deles é uma vida de aparência, porque nega-se, entretanto, o poder. Eles não têm poder em si mesmos, na verdade, é uma capa de piedade, uma capa de uma pessoa espiritual, mas que, na verdade, não existe poder interior. Muito bem, isso está em 2 Timóteo. Vamos ver agora o que está em 1 Timóteo, capítulo 4.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Alguns apostatarão da fé. Temos visto o movimento pós-modernista que tem trazido à nossa sociedade atual, a sociedade secular de hoje, uma total desvio da fé cristã, um total desvio dos valores cristãos e dos valores judaicos cristãos, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esse é o selo da nossa era, a mentira. Até mesmo a verdade, o movimento pós-modernista fala que a verdade é absoluta, que a verdade é relativa. Não existe verdade absoluta. O que existe é uma verdade relativa, ou seja, o que é certo para mim pode não ser certo para você, o que é errado para mim pode não ser errado para você. Tudo isso são espíritos enganadores que têm levado muitos cristãos a se desviarem. Muito bem. Isso é segundo 1 Timóteo. Agora, indo para a 2 Tessalonicenses, eu estou falando com vocês, estou mostrando a vocês o contexto em que nós vivemos atualmente. 2 Tessalonicenses é um livro que Paulo também enfatiza a questão do fim, porque os irmãos na igreja em Tessalônica, eles estavam apreensivos contra isso e achando que o Senhor iria naquela época. E Paulo escreve essa carta aconselhando os irmãos e dando instruções de como seria o tempo do fim e como seria a volta do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, se pondo tenha chegado o dia do Senhor. Isso no contexto que ela é. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o que? A apostasia. Então esse é um grande sinal. E a apostasia, meus amados, está no meio cristão. Hoje existem grupos cristãos, hoje existe uma teologia moderna que diz o seguinte, que a Bíblia tem que ser interpretada no contexto de hoje. Que muitas coisas na Bíblia não se enquadram e não se pode aceitar na sua literalidade com o contexto atual. Creiam, isso existe grupo de pastores renomados tomando esse caminho, o caminho da apostasia. Então, sinal de que nós estamos realmente muito próximos da volta do Senhor. Mas uma outra coisa que falta ser revelada é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso é uma referência ao anticristo vindouro. E qual é a característica dessa pessoa? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Observe você. Será que não estamos nos dias atuais? Mas você pode me contrapor falando, não, mas nós não temos o anticristo ainda. O anticristo vai ter um governo global. Sim, nós não temos, mas tudo está sendo preparado para isso. Ele não apareceu ainda, vou aqui na frente. Né? No momento, há um mistério da iniquidade. O versículo 7 diz que apesar do homem da iniquidade não ter surgido ainda, mas Paulo fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade, porque é uma secreta. Existe um trabalho do iníquo que será revestido do próprio Satanás, que na verdade esse mistério da iniquidade comandado por Satanás, ele já opera desde a época de Paulo e está operando intensamente em nossos dias e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que é que detém o anticristo? O que é que detém o aparecimento desse iníquo? Meus amados, essa é uma interpretação nossa, esse é um pensamento nosso, né, da nossa teologia, de que o que detém
O que detém o anticristo, na verdade, é os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus. Claro que, do ponto de vista da religião, esses princípios já foram rejeitados há muito tempo. Mas tem uma coisa que está sendo retirada aos poucos. A influência dos valores cristãos nas leis nacionais, nas leis das nações, principalmente no Ocidente. Europa, Estados Unidos, América do Sul. Claro, somos países aqui nas Américas colonizados pelos europeus, e os europeus eles tinham em suas leis, nas suas constituições, uma coisa importante: a filosofia grega, o direito romano e os valores judaico-cristãos. Ao longo do tempo, meus amados, esses valores judaicos cristãos estão sendo retirados das leis. Por exemplo, quem mata é passivo de crime. Isso está na lei. E de onde vem isso? Isso vem dos 10 mandamentos que está na Bíblia. Não é verdade? O descanso durante a semana para um trabalhador, isso é justo, isso está nas leis trabalhistas. E onde estão esses valores? Esses valores estão na Bíblia. Nós devemos ter um dia na semana para descansar. Eu estou dando os exemplos mais óbvios. Existem inúmeros exemplos. E o que tem acontecido? Né? Hoje você observa que as leis estão sendo mudadas. A questão da família, a questão do casamento. E na própria Constituição brasileira está claro ali que é a união de um homem com a mulher formarão uma família. Essa coisa, em muitos outros países, já foi mudada. E o nosso país segue esse caminho. O que significa isso? As leis hoje dos países que estão baseadas nos princípios judaicos cristãos estão sendo removidas. Era isso que detinha o aparecimento do iníquo, mas essas coisas já estão sendo retidas, já estão sendo retiradas. Então, meus amados, estamos realmente às portas de quê? Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Muito bem, feita essa introdução, o que eu quero lançar aqui é um fundamento de que nós estamos às portas da volta do Senhor. O cenário mundial, a pandemia veio nos acordar para isso. Nós temos se consolidando uma nova maneira de vida, até a maneira de viver a vida da igreja. A sua vida da igreja está sendo mudada, está sendo afetada, coisa que a gente não viu isso na nossa história recente. Então, nós precisamos estar claros, meus amados, principalmente nós cristãos. A minha palavra hoje à noite, no encerramento desse grande evento, é uma palavra para os cristãos. Claro que ela serve também para os incrédulos, mas o meu foco nessa noite é para você, amado irmão e irmã. Você que vivia desapercebidamente. Em Daniel 9 fala que o anticristo vai destruir aqueles que vivem despreocupadamente. Então, como você vivia antes da pandemia, muitos têm se reconciliado, muitos têm buscado Deus, mas você vivia despreocupadamente. E quantos ainda hoje não vivem despreocupadamente? Esses vão ser alvo do ataque do anticristo. Por isso, a minha palavra nessa noite é uma palavra de advertência. Nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, nós precisamos estar claros. É o tempo do fim. A 7ª trombeta está para ser tocada. E o que vai acontecer quando se tocar a última trombeta? Nós encontramos isso em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz, o reino do mundo. Presta atenção, aqui não fala o reino dos céus.
Aqui fala do reino de Deus. Aqui está falando o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o grande tema que eu quero trazer para vocês nessa noite. O que significa reinará de Cristo pelos séculos dos séculos? Podemos ir também para Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O reino que eu queria me referir para você, na verdade, é o reino milenar. É o que nós encontramos aqui em Apocalipse. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Isso significa, meu amado irmão, minha amada irmã, que após a era da igreja, nós teremos uma era temporal, ainda no tempo, antes da eternidade, antes da Nova Jerusalém. A maioria dos cristãos não estão apercebidos para isso. A maioria dos cristãos foram ensinados que morrer vai para o céu de imediato e que após a volta do Senhor, todos nós seremos levados para o céu. Aqui está dizendo que os vencedores, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É um período de tempo, meus irmãos. E esse período de tempo é muito importante para nós. Daí porque Apocalipse começa com 7 cartas chamando vencedores do meio da igreja. Só vencedores retirados do meio da igreja farão parte desse reino milenar. É isso que nós chamamos de evangelho do reino. É um evangelho que não é tão pregado na maioria das igrejas cristãs, tá? Na grande maioria, não se dá ênfase, embora seja uma coisa que está na Bíblia. Isso tem a ver com a nossa recompensa, com o nosso galardão. Vocês sabem muito bem que a Bíblia nos diz que alguns terão recompensa e outros não. Alguns terão galardão, outros não. Veja Mateus capítulo 16, quando Jesus falou da igreja, a primeira vez na Bíblia que Jesus fala da igreja, ele fala no versículo 16, Pedro respondeu para Jesus quem ele era, falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha, e sobre esta pedra, que na verdade no grego é outra palavra, é uma rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós sabemos que isso foi dado a Pedro por 2 oportunidades. Ele abriu a porta do reino dos céus para os judeus no dia de Pentecoste e abriu a porta dos céus para os gentios na casa de Cornélio. Não tenho tempo nessa noite para nós entrarmos em todos esses detalhes, só dando uma dica para vocês. Aqui foram as 2 chaves que Pedro usou para introduzir todos nós, judeus e gentios, no reino dos céus. Muito bem. O versículo 24, disse Jesus a seu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a maneira de viver hoje a realidade do reino dos céus. Esse reino lá de Apocalipse 11, que se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, é o reino milenar, e é esse reino dos céus que é trazido para a terra. E o que você tem que fazer hoje para participar desse reino?
você tem que negar a si mesmo. O seu ego é o maior problema na igreja. O seu ego é o maior problema para Deus. Não pense que o maior problema da igreja são os outros. O maior problema da igreja somos nós mesmos, o nosso ego. Por isso Jesus falou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Preste atenção aqui. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vejamos Efésios capítulo 2. Quero deixar bem detalhado para vocês, a que se refere o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Efésios 2 vai falar do Evangelho da Graça, porque ele diz o seguinte, Deus sendo rico em misericórdia, versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou seja, você estava morto, você não conseguia fazer nenhuma obra para Deus. Um morto não consegue fazer nada para ele, para ninguém, muito menos para Deus. Nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça, meu amado irmão, é que você é salvo. E Paulo explica ainda mais. E juntamente com ele nos ressuscitou, tudo no passado, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Que séculos vindouros seriam esses? Provavelmente no século do milênio, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você prestou atenção que aqui há dois evangelhos? Nós chamamos esse aqui de evangelho da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você estava morto, você estava sendo levado no curso desse mundo. Os seus pensamentos, como diz aqui no início do capítulo 2, eram os pensamentos segundo o príncipe da potestade do ar e assim por diante. Você estava sendo levado para o lago de fogo. Você estava sendo levado para a morte, mas Deus foi rico em misericórdia. Ele veio aqui e morreu por mim e por você. Esse é o evangelho da graça. Todo aquele que crê na redenção do Filho de Deus está salvo. Nosso amado irmão que falou antes de mim, eu estava escutando aqui, ele falou exatamente isso. Tenha certeza que você está salvo. Todo dia, pense nisso, fale isso para você mesmo. Eu estou salvo. E está, porque aqui está o evangelho da graça. Vou repetir para vocês, pela graça sois salvos. Você não é salvo por obra, salvo da perdição eterna, salvo do fogo eterno, salvo do lago de fogo. Aqueles que creem em Cristo são salvos pela graça e jamais perecerão, como o Senhor Jesus falou lá em João. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode tirar você da mão do Senhor. Muito bem. Eu creio que está bem claro que é o evangelho da graça. Agora, como nós podemos juntar esses dois textos, quando Jesus diz que quando voltar, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras? Jesus falou a verdade. Nós cremos que Paulo falou a verdade, só que Paulo fala que não é por obras. Jesus está dizendo que vai retribuir por obras. Se todos os dois falaram a verdade, se isso aqui é a palavra única de Deus, só tem uma explicação. Essas duas passagens não são a mesma coisa, não se referem ao mesmo assunto. Essa é a única saída para nós. Retribuirei a cada um conforme as suas obras.
não tenho tempo para detalhar para vocês outros versículos em que nós encontramos a palavra de Deus falando de recompensa. 2 Coríntios capítulo 3, aquele que edifica com ouro, com ouro preciosas, o fogo vai queimar a sua obra e você vai ficar mais, sua obra vai ficar mais valorosa ainda. Mas você, como cristão, pode construir em cima do fundamento que é Cristo uma obra de madeira, feno e palha. E o fogo vai queimar e não vai sobrar nada. Porém, Paulo fala ali, ele será salvo, como que através do fogo. Então a sua pessoa, a sua salvação é eterna. Mas a sua obra, como cristão, como servo de Deus, vai definir onde você vai passar o reino milenar. Talvez seja uma palavra revolucionária ou estranha aos seus ouvidos nessa noite, mas eu vou dizer, nem todos os cristãos estarão no reino milenar. Jesus aqui fala que quando ele voltar, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Você pergunta, e aí, meu irmão, que obra é essa? Isso aqui não é obra de caridade, não. Isso aqui não é cesta básica que você tem que dar para A, família B, etc. Não tem nada disso. Embora isso seja uma coisa de valor. Não estou desmerecendo isso aí. Mas isso aqui não se refere à obra de caridade. A que se refere, então? Nós temos que ir, então, para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 nos diz o seguinte. Aqui os discípulos estavam mostrando para Jesus a construção do templo, as pedras, mostrando que o templo era uma coisa grandiosa, maravilhosa, tal. E Jesus falou, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E falou ainda mais, olha, vai acontecer isso, ninguém engane vocês, alguns vão aparecer dizendo que é o Cristo, haverá guerra de nação contra nação, reino contra reino, terremoto, tal. Lá em Lucas fala em epidemias, que é o que está acontecendo hoje, mostrando que nós estamos nesse final de era, nós estamos às vésperas da 7ª trombeta, meus irmãos. Acordem! Amados irmãos e irmãs em Cristo, acordem! O reino milenar está às portas. E nem todos os cristãos, vou repetir, nem todos os cristãos participarão do reino milenar. Participarão da eternidade, da Nova Jerusalém. Isto sim, por causa da obra de Cristo e da sua redenção maravilhosa. Mas a questão do reino é uma questão de recompensa e de disciplina. Quem tiver no ponto, na média, acima da média de corte do Enem de Deus, vai entrar no reino milenar. Quem tiver abaixo da nota de corte ficará fora do reino milenar. Eu não tenho tempo agora para explicar em detalhes para vocês, eu quero só lhe mostrar o seguinte. Jesus falou então, o tempo do fim vai ser desse jeito, vocês vão ser atribulados, levantar-se-ão falsos profetas, eu estou em Mateus 24, 11, e possibilicar a iniquidade, que é a situação de hoje, o amor se esfriará de quase todos. Você entende, meu amado irmão, porque você precisa acordar hoje? Porque a multiplicação da iniquidade, aquilo que eu falei lá no início, vai afetar muitos cristãos. Alguns apostatarão da fé por obedecer ensinos de demônios, por causa da multiplicação da iniquidade. É tempo de acordar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo aqui não é salvo do fogo eterno, é salvo para dentro do reino milenar. E será pregado este evangelho do reino. Aqui não fala evangelho da graça. Aqui está falando a pregação do evangelho do reino. O que eu estou pregando nessa noite para você é o evangelho do reino. Você já ouviu o evangelho da graça muitas vezes e há muito tempo atrás você já se converteu, você já reúne em determinada igreja, você é um pastor, é um bispo, um apóstolo, porque você recebeu o evangelho da graça. Mas eu estou falando para você nessa noite
que existe um outro evangelho na Bíblia, o evangelho do reino. Eu não tenho tanto tempo para entrar em detalhes com vocês, mas eu quero dar o meu alerta para você nessa noite. Nós precisamos prestar atenção ao evangelho do reino. Será pregado, e agora, no tempo do fim, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em última análise, quem determina o fim é a pregação do evangelho do reino. Eu e você temos que nos levantar hoje com essa pregação. Jesus virá. Todos pregam isso. Jesus virá para quê? Jesus virá para estabelecer o seu reino nessa terra. E eu vou repetir, nem todos os cristãos estarão nesse reino. O reino milenar. Por isso, em Apocalipse, a carta a cada igreja ali, em Apocalipse, sempre termina ao vencedor. Aquilo ali é um chamamento aos vencedores. Neste tempo do fim, meu amado irmão, neste tempo do fim, nessa minha pregação, nós estamos fazendo um apelo para que você seja um vencedor. Nós precisamos ser cristãos vencedores, não apenas cristãos. Não apenas cristãos, nós devemos ser cristãos vencedores. E ainda no versículo 15, Jesus ainda citou Daniel, né? Fala assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, no templo sagrado em Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte e assim por diante. Então, a restauração da nação de Israel é um grande sinal da volta do Senhor, e a reedificação do terceiro templo, com certeza, esse é o sinal mais claro de que o anticristo está para chegar. Tá? Nós sabemos que já existe movimentos judaicos, eu estive em Jerusalém, visitei o Instituto do Templo, nós temos notícia de que os materiais estão prontos, nós vemos lá todo o aparato, o altar de holocaustos, o candelabro, está tudo lá. Falta só o lugar do templo, que está ocupado pela mesquita muçulmana. Muito bem. Aqui Jesus está dizendo, quando o anticristo se levantar e se sentar lá dizendo que é Deus, aí vai começar a grande tribulação. Está no versículo 21, porque nesse tempo haverá a grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Muito bem. Até lá, meus irmãos, nós precisamos fazer uma coisa, vigiar e orar. Ok? O primeiro assunto. Versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, eu estou no capítulo 24 de Mateus. 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casavam e davam sem casamento, que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu amado irmão, quando o Senhor voltar, ele não pode pegar você desapercebido. Se você for pego desapercebido, você vai ficar fora da arca. O dilúvio vai lhe pegar, meu amado irmão. Cuidado, porque dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu quero concluir agora com o final deste capítulo que dá uma saída para você ser um vencedor. Vou mostrar para você como é simples ser um vencedor e entrar no reino milenar. Quem é, pois, o Senhor vai falar perguntando aqui, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O servo. Aqui não é qualquer homem, qualquer incrédulo. Isso aqui é uma palavra para os servos de Deus. Primeira coisa que você tem que entender aqui, que isso aqui é uma palavra para cristãos, é uma palavra para quem serve a Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ou seja, o Senhor Jesus confiou conservos a nós. Cada um de nós temos que cuidar uns dos outros. Bem-aventurado aquele servo. Está falando de um cristão que serve. A quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Significa que você
Tem uma maneira de ser vencedor. Achado fazendo assim. Assim como? Cuidando dos seus conservos, cuidando daqueles que Deus confiou para você, para dar-lhes o sustento do seu divino tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O que é todos os seus bens? É a herança de Cristo do mundo no reino milenar. O mundo será herdado pelo Senhor. A Abraão foi dado a promessa de herdar o mundo. Confira lá em Romanos capítulo 4. A Abraão foi dada a promessa de herdar o mundo. Como que ele vai herdar o mundo? Através de Cristo e dos seus vencedores. Mas se aquele servo é um cristão, sendo mal, disser consigo comigo, meu Senhor demora-se. Está claro isso aqui, que isso é um cristão? Meu Senhor, o Senhor está demorando. E passar a espancar os companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali, isso não é no inferno, isso não é no lago de fogo, isso é fora do reino milenar. Naqueles 1000 anos, o servo que for achado fazendo assim, servindo a Deus de maneira prudente e fiel, cuidando dos seus conservos, esse é o seu estado. Se você for achado nesse estado, bem-aventurado você é, feliz você é, meu amado irmão, porque o Senhor vai confiar para você o reino milenar, e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que obra? Agora eu quero mostrar para você. A obra é a obra de cuidar uns dos outros. Todos nós precisamos ser pastores uns dos outros. Todos nós precisamos cuidar, nem que seja da nossa esposa. Cuide do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. São os primeiros conservos que Deus lhe deu. É a sua família. Como está a sua família? Talvez você seja até um ministro que cuida muito bem da igreja, do púlpito, da organização, das atividades, mas não cuida bem da sua família. Mas os seus primeiros conservos é a sua esposa e os seus filhos. Você precisa cuidar deles. E bem-aventurado você é se você for achado fazendo assim. Cuidar dos irmãos na sua igreja, na sua localidade, dependendo do seu ministério, o que Deus deu para você fazer. Aquilo, se Deus deu um talento, produza outro talento. Se Deus lhe deu 2 talentos, produza 2 talentos. Isso é o que está já no capítulo 25 aqui. Se Deus te deu 5 talentos, você vai precisar produzir outros 5 para entrar no reino milenar. Também no meu tempo acabou praticamente aqui, eu ia falar o Mateus 25, mas não vai dar tempo. Né? Só temos aqui 5 minutos e eu preciso terminar. E eu vou terminar aqui no Mateus 24, quem sabe em outra oportunidade a gente possa entrar em Mateus 25. Mas eu quero deixar, encerrando a nossa live, revisando tudo. Estamos no tempo do fim. A 7ª trombeta está para ser tocada. Todos nós fomos todos os que creram no Senhor Jesus, são salvos, mas nós precisamos cuidar da nossa vida com respeito ao reino que há de ser herdado, o reino do mundo, de acordo com Apocalipse 11, 15. O reino do mundo é que vai ser herdado por Cristo, e ele vai reinar com os seus correis. Cristo vai precisar de ministro, de governante junto com ele. Quem será? Aquele que for achado fiel e prudente. Aquele que for achado fazendo assim. Não seja uma pessoa desapercebida, não fique dizendo, aí eu vai demorar, depois eu cuido melhor da sua igreja, depois eu cuido melhor da minha família. Não faça isso, meu amado irmão. Hoje à noite nós estamos pregando para você esse evangelho do reino. Jesus virá, está às portas. Ele vai estabelecer um reino de 1000 anos nessa terra. Justiça e paz, enfim, chegará a essa terra. Louvado seja Deus. Não adianta lutar por justiça hoje, a partir do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal. E esqueça, meu amado irmão, esqueça. Quem vai estabelecer justiça nessa terra é o reino de Cristo, o reino milenar. E nós estamos sendo convocados nessa noite a sermos vencedores e entrarmos com Cristo em seu reino.
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aleluia, Jesus é o Senhor. Vou encerrar então com uma oração. Estamos encerrando então esse evento maravilhoso. Quero agradecer ao meu amado irmão Eduardo Holanda pelo convite feito a nós. E foi uma honra muito grande, um prazer enorme participar com vocês. E ainda tive esse privilégio de ser aquele que fechou o pacote, tá certo? Espero que tenha fechado, bem fechado esse pacote, que merece ser bem cuidado. Foi um pacote muito especial para o povo de Deus. Vamos orar então. Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos por essa noite, por esse dia todo, Senhor, essas 24 horas de louvor, de adoração, de comunhão, de palavra, de evangelho da graça, de evangelho de ajuda para os irmãos, e também essa palavra sobre o evangelho do reino. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela luz que o Senhor tem dado para nós. Queremos orar, Senhor, por todos os nossos irmãos, esses que estão nos assistindo, esses que assistirão depois. Queremos orar por suas famílias, Senhor, por seus negócios, por sua saúde. Senhor, lembra dos enfermos, Senhor, nesse momento que estão nas UTIs, nas enfermarias. Ó, Senhor, tem misericórdia desse país. Ó, cuida de nós, Senhor, põe a tua mão sobre nós. Ó, Senhor Jesus, lembra das autoridades, toda autoridade foi constituída por ti, Senhor, e nós cremos que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que todos eles estão debaixo da tua autoridade. Senhor, por isso, mova o seu braço, mova a sua mão, cuide do nosso país, Senhor, em particular, cuide das nossas igrejas, todos os nossos conservos, queremos ser esses servos fiéis e prudentes, Senhor, que estão preocupados com as ovelhas, que esquecem de si mesmo, que esquecem das suas coisas, dos seus negócios, e apenas estão preocupados em cuidar das ovelhas do Senhor. Senhor, dá-me tal coração, que eu continue fiel e prudente a Ti, como os meus amados irmãos, pastores, bispos, apóstolos. Ó Senhor Jesus, seja conosco, Senhor. Abençoa o nosso irmão Eduardo nesse seu ministério. Abençoa toda essa equipe. Obrigado por tudo. Jesus, nós te amamos. Em teu nome nós oramos. Amém. Jesus é o Senhor.